Alô, oi, eu sou o Cowboy Toy Bunny, o Cowboy Digital, o seu cientista-chefe favorito. E hoje, meus infectólogos, nós vamos estudar o AU da infecção distante. Esse canal não é para crianças. Atenção para os avisos de gatilho na tela, atenção, olha aí, atenção, atenção. Pois é, pessoal, voltamos às nossas origens e eu sempre me sinto muito confortável fazendo esse tipo de vídeo. Foi isso que deu um início para minha carreira aqui no YouTube, se é que se pode chamar isso de carreira. Hoje o AU é a obra da conta QQI112, que também usa o codinome Tess. Inicialmente eu já tenho que dizer, puta que pariu, que arte mais linda. Eu fiquei completamente inspirado e até fiz essa arte pro meu bonequinho aqui, uma coisa um pouco mais elaborada. Com certeza eu vou estudar os tutoriais de Tess também. E eu espero muito que Tess seja o nome da pessoa que criou, porque se for uma sigla pra alguma coisa eu vou ficar parecendo um tonto esse vídeo inteiro. Também não encontrei nenhum link pra outra conta de Tess e não sei seus pronomes. E antes da história começar, tudo parece ter se iniciado nesse desenho aqui. Aqui a gente tem quase uma amostra do que esse AU vai ser, né? A Twilight, ela tá saudável, e depois mostra ela infectada, toda fodida e veiuda. Segundo a legenda, Tess simplesmente viu essas artes de infecções e quis participar da trend. Será que um dia vai chegar o meu momento de fazer um AU de infecção? Quem sabe no Halloween que vem. E essa arte da Twilight não é canônica na história que vamos ler, mas eu imagino que foi isso que levou a esse outro desenho aqui, Fluttershy. Novamente, parece saudável e depois num estágio completamente mutada. Observando as duas artes, já é notório algumas características da enfermidade, como um estiramento do pescoço, deslocamento de mandíbula, vermelho escorrendo pelos olhos, que também parecem estar alterados com um aspecto cloud ou anuviado. Com o terreno preparado, aqui que começamos a nossa história. Tudo começou com Applejack dentro do celeiro, e do nada ela escuta um barulho. Oi? Fluttershy, é você? Você tá boa? Algumas horas depois, Apple Bloom tá procurando pela irmã, e novamente tem alguém à espreita. Applejack sofreu um ataque voraz e tá com ferimentos severos, para o desespero de sua irmãzinha. No próximo vídeo, quem aparece é a Rarity, belíssima, e ela tá procurando pelas irmãs Apple, e encontra Apple Bloom escondida, aterrorizada num canto. E podemos ver olhos novamente à espreita. Querida, você está... Rarity, corre! Mas Rarity percebe que se trata de Fluttershy e acaba caindo na sua armadilha. Ela tem a sua perna atacada, mas antes que o pior aconteça, Apple Bloom aparece. Rarity diz que elas não podem voltar para casa, pois podem acabar atraindo essa coisa para os outros, então elas devem se esconder em Everfree. As garotas se abrigam em Everfree em uma caverna, e lá dentro, Rarity toma uma decisão irreversível e amputa o seu membro ferido, com uma pá. Isso deve ter sido extremamente doloroso e difícil, afinal, pá é um instrumento para cortar terra. Ela dispara um sinal de perigo com o seu chifre e diz: Ficaremos bem. Na manhã seguinte, Rainbow Dash viu o sinal de Rarity e rapidamente encontrou ela e Apple Bloom. Detalhe fofo que elas usaram o lacinho da Apple Bloom para fazer um tourniquet. Rarity diz que elas têm que salvar a Applejack, mas a Apple Bloom diz que ela já se foi e que a responsável foi Fluttershy. As meninas encontram os remanescentes da nossa gatinha caipira, confirmando a primeira baixa nessa história. Precisamos da Twilight. Ela tem que saber o que tá rolando. Twilight os acolhe em casa e Spike vai cuidar dos ferimentos de Rarity. Twilight pergunta o que fizeram com o que restou da AJ. Rainbow Dash diz que limparam e botaram no celeiro, mas pergunta também o que tá rolando ali na biblioteca. Parece que tá tudo meio revirado. Tá só revisando umas notas. Twilight sugere que elas encontrem Fluttershy para ver o que conseguem descobrir sobre esse quadro. Assim, Rainbow Dash e Twilight partem pro rancho da maçã doce, enquanto Spike cuida das meninas.
Nós não sabemos o que a Fluttershy pode fazer, mas não podemos deixar que ninguém mais se machuque. As duas encontram a vovó Smith e Big Mac, e a véia pergunta se tá tudo bem. Twilight diz que elas só vieram checar uma coisinha e que sim, tá tudo ótimo. Twilight, como cacetes conseguiu dizer isso? A Applejack já era, e eles merecem saber. Não tô acreditando que você ia mentir pra eles. Me desculpa, eu não sei o que tava pensando e... O próximo vídeo é sobre informações. Aqueles charts de status do pessoal. Eu tenho que fazer um desse pra minha U, inclusive. Twilight, Rainbow Dash, Apple Bloom, Vovó Smith, Big Mac estão saudáveis. Rabbit também tá saudável, mas sofreu uma amputação. Applejack foi pro beleléu e Fluttershy tá infectada. Mas o que aconteceu com o Discord? Encontramos a Twilight andando no mato. Eu espero que todos estejam bem. Eu sei que o Big Mac levou a vovó pra casa. E a Dash foi avisar a cidade. E eu sou a isca. Gente, com todo respeito, mas é com todo respeito mesmo se você for ver. Que ideia burra pra caralho. A Twilight sempre é a pônei com o maior potencial de ajudar todo mundo a achar uma cura. Ou remediar a situação de alguma maneira. Por que ela seria a isca? E novamente, nessa U, o Spike vai de NPC, né? O bichinho mal aparece. Enfim, lá na cidade, Pinkie Pie e Rainbow Dash avisam pra geral ficar dentro das casas e logo vão soltar mais informações. Rarity encontra elas e pergunta onde é que tá a Twi, e diz que a Apple Bloom foi juntar as outras Crusades. Dash explica a situação da Twilight e diz que não tá muito feliz sobre isso também. E alguém avisou o Discord? Não conseguimos contato. Ele não tá atendendo, nem da cabana da Fluttershy. Discord responderia a Fluttershy. Não entendo o que está acontecendo. O que o está impedindo? Eu vou resgatar a Twilight e ajudá-la. Já volto, gata, não esquenta. Fudeu. Eu vou morrer aqui, não vou? Mas a Rainbow Dash chega bem a tempo de resgatar a nossa nerdolinha. E elas ainda capturam e colocam a bicha no laboratório da Twilight, que fica ali no porão da biblioteca. Geral fica completamente passada observando. Não pode ser ela, mas é. Apple Bloom aparece lá embaixo e Twilight tenta afastá-la. Mas novamente, Rainbow Dash diz que ela tem o direito de saber o que tá acontecendo. Ela já perdeu muito. Certo, você tá certo. Eu vou mandar uma carta pra Celestia. É um assunto urgente. Querida Celestia, Ponyville precisa de ajuda. Fluttershy foi infectada com algum tipo de vírus. Eu a trouxe pro porão da biblioteca para testes. É desconhecido se há outros pôneis infectados, mas avisamos aos cidadãos de Ponyville para ficarem dentro de suas casas o máximo possível. Isso é urgente. Por favor, me escreva assim que receber isso. E nos dê assistência imediata. Não podemos contactar Discord e em breve iremos enviar uma equipe de busca por ele. A fonte da infecção é incerta até o momento. De Twilight Sparkle. Rarity deixa as Crusades na boutique, onde ficarão seguras, e durante a noite, a tropa de busca de Rainbow Dash vai procurar o Discord. Lá na boutique, as garotas perguntam pra Apple Bloom como ela se sente. Ela diz que ainda não sabe, tudo aconteceu muito rápido. A senhorita Charlie, tudo bem? Só vem verificar. Deixa eu entrar, porra. E no próximo vídeo, colegas cientistas, teremos um panorama mais preciso do ciclo viral. Estágio 1. Mordida. Ao ser mordido por um infectado, a mordida começa a coçar. Irritação e olhos vermelhos podem ocorrer. Insônia e alucinações auditivas. Nota: Cherry Lee foi para a floresta logo depois que Applejack bateu as botas, na tentativa de coletar ervas para uma atividade da turma. Bom, se a infecção se manifesta através de mordida, é porque o vírus cai na corrente sanguínea da saliva para o sangue. Estágio 2. De 12 a 24 horas depois da mordida. A coceira piora. Mandíbula trava, restringindo a habilidade de fala. Tontura e dor de cabeça. Sinais de fome são nulos. Paranoia. Aqui a gente pode ver que ela tem uma ação sistêmica no sistema nervoso também. Estágio 3. 2 a 3 dias.
pescoço alongado causando deformação nas cordas vocais, perda rápida do peso, perda da visão devido à dilatação das pupilas, falta de sono causando lentidão. Realmente, a falta de sono pode ter vários sintomas neurológicos, como lentidão de movimentos, alucinações e tudo mais. E a dilatação da pupila deixa as coisas mais trêmulas e desfocadas. Estágio 4, 3 a 5 dias. Ossos sendo lentamente esticados. Cura da mordida inicial. Isso aqui eu não entendi por que a mordida inicial seria curada. As cordas vocais agora já estão acostumadas ao estiramento. O corpo começa a apodrecer. Perda de cabelo. O cérebro começa a apodrecer pela falta de sono. O cérebro pode sim se deteriorar pela falta de sono, mas eu acho que apodrecer não seria a melhor palavra. Estágio 5. 1 semana. A vítima destrói a própria mandíbula para poder comer novamente. Outra coisa que não faz muito sentido. Dentes de baixo apodrecidos e caindo. Dentes de cima permanecem com pouca deterioração. Traços do rosto afundados. Cordas vocais se recuperam. Agora é possível notar os sinais de fome que estão fortes. Desejo por carne. Isso aqui é clássico dos AUs de infecção. Eu entendo por que os dentes cairiam sim, graças à falta de nutrientes. Vai afetar dentes, unhas e pelos. Pode afetar também visão e outras coisas mais sistêmicas assim. Mas eu não entendo por que só os dentes de baixo cairiam. Essa parte do infectado se tornar alheio a sinais de que seu corpo está com fome eu achei bastante interessante. Estágio 6, estágio final. Duração desconhecida. Contorção de membros fora do controle. Fim de decomposição. Deterioração da pele. Membros alongados permitem o aumento de velocidade. As cordas vocais agora produzem rugidos e grunhidos. Cérebro apodrecido. Bloqueando qualquer consciência que não seja animalesca. Voltamos ao ataque da Cherry Lee para as meninas, mas a ajuda chegou bastante rápido. Eu saio para pegar minha prótese por 1 segundo e tenho que lidar com mais um de vocês. Que divertido. Uma perna por uma perna e a outra em memória de Applejack. As garotas estão bem, mas a Apple Bloom tá meio tortinha das ideias. Ela realmente tá sofrendo pra cacete. Twilight aparece e elas capturam Cherry Lee também. As garotas logo melhoram a segurança lá do porão para manter essas cobaias ali presas. E a Rarity parece estar se adaptando muito bem à prótese que foi feita por Twilight. A Trixie, que tinha ido na equipe com Rainbow Dash, envia um sinal para Twilight avisando que elas encontraram o Discord. Vamos, cara, fica acordado. Twilight e Rarity chegam e ficam meio passadas com a situação. Agora, não me olhem assim. É rude encarar. Discord começa a contar o que realmente aconteceu. Fluttershy veio passar um tempo, alguns dias, e é claro que não me importei, mas tinha algo de errado. Eu senti. Ela não me disse o que estava acontecendo, então esperei. Nunca iria contra o desejo de Fluttershy. Vocês pôneis sabem disso. Então ela finalmente me disse. Eu tô morrendo. Querido, não chore. Isso era pra acontecer. Discord disse que não tinha entendido exatamente o que rolou, então ele foi pedir ajuda para vários pôneis, como a Zecora e a enfermeira Redheart. Tentou todas as misturas que podia, mas ela só piorava. Nada funcionou, então ele resolveu ir falar com Celestia. Mas antes que pudesse explicar a situação, ele teve que voltar para casa, porque sentiu que algo tinha acontecido com Fluttershy. E, imediatamente quando ele voltou, pressentiu que a casa estava diferente. Foi então que ele a viu. Depois de dias cuidando dela, Discord foi atacado. Então ele fugiu, mas de alguma maneira ela o seguiu para a dimensão comum. E então ele esteve naquela caverna definhando até ser encontrado por Rainbow Dash. Twilight pergunta como ele não se transformou totalmente. Tipo, já fazem uns trocentos dias que ele foi atacado. Precisamos saber como parar isso. Bom, eu não saberia. Foi você que criou isso. Como não saberia? Então você precisa nos ajudar a criar um remédio. A gente não vai conseguir sem você. Discord então resolve se sacrificar. Sua magia, que estava o mantendo vivo, ele resolve concentrá-la em uma pedra e entrega esse artefato a Twilight
para que seja um recurso valioso em busca da cura. E daí ele foi com Deus. Nesse momento, chega uma carta. Querida Twilight, Luna e eu não podemos ajudar no momento, porque temos assuntos em outras terras. Minhas mais profundas desculpas. Enviarei Cadence para Ponyville em meu lugar. Gostaríamos de poder fazer mais por aqui. Boa sorte, Celestia. PS. Iremos assim que possível. Não perca a esperança. Olha a audácia dessa filha da puta. As divas então encontram a Cadence, que diz que estava ajudando o Pink a cuidar das coisas por ali. Mas ela precisa de mais detalhes. Elas então levam a Cadence para ver a situação das cobaias. Que porra são eles? Alguns dias se passam desde que Cadence chegou, e fizeram novamente upgrades no porão da biblioteca. As Mini-Six restantes estão cheias de planos para salvar Ponyville. Emergência. Um vírus desconhecido está se espalhando. Mais informações estão sendo descobertas. Pôneis que estiverem aptos serão colocados na patrulha. Busca por comida somente à luz do dia. Não saiam se não for necessário. Estamos fazendo perguntas por aí. Fiquem alertas. Fiquem seguros. Com certeza um dos textos informativos já escritos. Os Wonderbolts estão à frente dessa patrulha. E por enquanto não houve mais infectados. Twilight está rodando uns testes numa amostra de Cherry Lee. E Pinkie Pie foi muito eficiente separando a pedra com a magia do Discord. Com a pedra separada, Twilight pode finalmente começar os testes usando a magia. E ela mostra o artefato às duas infectadas. Parece que, diferente do que as informações nos deram, elas ainda têm algum nível de consciência. A Cherry Lee até fala no momento que não queria ter assustado as crianças. E vamos para o primeiro teste. Injeção. Enquanto isso, Rainbow Dash avisa a Spitfire que ela tem que ir patrulhar. E a Spitfire elogia o trabalho de Rainbow Dash mesmo depois do fim de Applejack, que com certeza foi um baque. Valeu. A gente se vê por aí, gata. Último episódio da primeira temporada. Twilight tentou muitos testes diferentes para encontrar uma possível cura, mas nada estava funcionando. Merda, que susto. Ah, nossa, é uma surpresa pra mim também. Passou aqui pra quê? Bom, Twilight, pra ser honesta, geral tá preocupado contigo. A gente sabe que você tá trabalhando duro pela cura ou qualquer coisa, mas você não vem pra cidade há dias. A gente sente a sua falta, Twi. Twilight aceita esse conselho. Twi, oi. Faz tempo que não te vejo por aí. O que te tirou do seu esconderijo? Twilight disse que precisava relaxar e então decide ir pro spa, dar um tapa no visual. Enquanto isso, Rainbow Dash passa a mão na injeção de cura. Desculpa, Twilight. E também podemos ver aqui nesse frame algumas notas da Twilight. Teste de concentração tanto em Cherry Lee como Fluttershy. Injeção no cérebro e na corrente sanguínea igualmente. Rainbow Dash volta para casa e para sua ajudante secreta, Chrysalis, que tá ali ajudando a procurar a cura para Applejack. Tem certeza que quer continuar? Estaria atraindo a todos. Pra salvar alguém que se foi há muito tempo. O que importa é ela. Não me importo de ter tido que recorrer a você. E isso conclui a primeira temporada com esse baita plot twistzão. Mas não se preocupem, porque hoje o jantar tá servido completo e temos a segunda temporada e a conclusão dessa história. Então já deixa um comentáriozinho e um like de gorjeta pro teu pai aqui. Ah, e se você gosta de escrever fic de My Little Pony, tá rolando um eventozinho aqui no Mundinho Cowboy Toy Bunny, a feirinha de fics digital. Para saber mais informações, assiste o final do vídeo de Jovial Playground. Logo eu vou soltar uma nota na comunidade também, então fica ligado. Mas essencialmente é uma oportunidade de eu ler uma das suas fics aqui no canal. Enfim, voltando, injeção no coco e no bracinho, e a Chrysalis tenta ajudar no efeito da cura, mas acabou que não deu muito certo, e ela tem que parar o processo. A Twilight retorna com um novo corte de cabelo, fresh, gnarly, cante, servindo, e percebe que foi roubada. Ela vai logo atrás da Rainbow Dash e leva a Pinkie Pie junto, o que estraga o plano da Rainbow Dash para cobrir a Chrysalis e despistar sua presença. Dash mostra para Twilight o motivo do roubo e por que Chrysalis está lhe ajudando. Isso, na verdade, deixa a Twilight bem empolgada, porque parece que estão cada vez mais perto da cura. Twilight obriga a Chrysalis então a virar sua ajudante, mas vocês devem se lembrar que a Cadence agora tá ali em Ponyville, e elas não se dão muito bem.
Cadence, escuta. Ela pode ajudar com o aperfeiçoamento da cura. Eu acho que você não entende, mas a gente pode ajudar todo mundo. As três então trabalham juntas ali para buscar a cura. E enquanto elas esperam o efeito desse teste na Terry Lee, a Cadence pergunta a Chrysalis o que ela ganha com tudo isso. Eu também tava querendo saber. Ela explica que Rainbow Dash ofereceu a ela um pouco do seu amor por Applejack. Enfim, daí as três Jamantas têm a pior ideia possível. A magia não tá sendo suficiente para abrir a boca da Terry Lee, então elas decidem fazer isso manualmente, e a Cadence acaba sendo mordida. Ela vai embora rapidamente, antes que dê ruim. Eu sei que provavelmente Tess não tem experiência, mas existem muitas formas de manejar uma fera para que ela abra a boca. Mas eu também não entendi por que ela tinha que abrir a boca. Não era no cérebro e na corrente sanguínea? Enfim, Chrysalis pergunta se ela parecia bem pra Twilight, e a Twilight responde que nem um pouquinho. No dia seguinte, Twilight vai verificar a Cadence e diz pra ela descansar, e enquanto ela dorme, Twilight bota um feitiço nela pra monitorar o vírus caminhando pelo seu corpo. A Chrysalis julga, perguntando: Você não se sente mal? Não parece se importar com ninguém. Quando o seu trabalho for salvar todo mundo, daí a gente conversa. A infecção da Cadence se alastra, e ela decide ir embora, contendo a infecção num tipo de casulo mágico por hora. Ela consegue chegar ao Reino de Cristal de volta e é recebida por Shining Armor, que fica aterrorizado com o estado da sua esposa. Aparentemente, a infecção afeta Cadence de uma forma diferente. Shining Armor tenta manter ela dentro do quarto, para que o vírus fique ali contido com ela. Mas isso também não funciona e ele tem que mover ela para outra localização. Ele acaba chamando a Luna para ver o que tá rolando, e ela provavelmente vai reportar a Celestia. Mas mesmo no Beco do Corvo, a Cadence ainda tá sedenta pelo marido, e a contaminação do Shining Armor se mostra inevitável. Enquanto isso, a Twilight Sparkle tava de olho em tudo. Ela é um pouquinho maníaca por controle e eu entendo. Amigos cientistas, agora vamos avaliar os sintomas de cada quadro respectivamente. Se vocês se lembram, no quadro clássico temos sintomas como tontura, olhos vermelhos, mandíbula travada, irritação, náusea e perda de peso. Enquanto no caso especial temos olhos vermelhos também, veias, dessaturação de pele e cabelo, que se vocês me permitem, eu acho que o termo despigmentação é mais adequado. Substância escura saindo por nariz e boca, o que num contexto mais realista representaria uma obstrução só das vias superiores, já que essa substância não sai por todos os buracos. Declínio mental e sem alteração na mandíbula. A Cadence resolve se encapsular toda, enquanto o Shining Armor já infectado parte em uma viagem. Twilight, que já tá sabendo, conspira com Chrysalis. Ela diz que se elas capturarem o Shining Armor, podem investigar sobre essa nova variante do vírus. E a Chrysalis novamente julga a Twilight. Parece ótimo pra mim. Mas me perdoe, Twilight. Parece que você se importa mais com a cura do que os que estão à sua volta. Ué, minha linda, alguém tem que trabalhar nessa porra, né? Ninguém tá fazendo nada pra ajudar. A diva tem que carregar o mundo nas costas, fi. Twilight responde: Não acho que você pode falar disso. Eu tô fazendo isso por toda a Equestria. A Chrysalis diz que ela também fez o que fez por toda a sua espécie, portanto, elas não são tão diferentes. Vai ter que tá engolindo essa com farinha, Twilight. Shining Armor chega, e como já é de praxe, Twilight vai mostrar pra ele seus experimentos e conta tudo o que aconteceu. É muita coisa pra processar. Então, tudo começou com esse vírus, e toda essa merda acontecendo e eu não fiquei sabendo de nada. Agora a Cadence tem algum tipo de imunidade e eu tô infectado. E eu vou me transformar nisso. Essencialmente. Twilight, dessa vez você fudeu com tudo. Vamos conversar depois. Agora eu preciso ajudar os Wonderbolts a salvaguardar Ponyville. Ele não deveria ser contido. Shining Armor vai pra patrulha. Ele acha que talvez tenha pegado muito pesado com Twilight, mas logo não se sente bem e precisa se retirar para descansar. Enquanto isso, Pinkie Pie vai visitar Twilight e ela tem uma teoria que talvez funcione. Talvez fusionando com os poderes de Discord, elas tivessem uma chance. Twilight então a envia para casa dele para juntar evidências. Mas ela começa a demorar muito, e Twilight decide ir checar. Enquanto isso, lá no QG dos guardas, Flash vai checar o Shining Armor, mas já era tarde demais.
Rarity e Rainbow Dash aparecem, mas elas precisam chamar Twilight pra contê-lo. Ela também aparece lá e fica corada ao ver o Flash. Shining Armor ataca e ela acaba executando o irmão ao invés de contê-lo. Ela começa a chorar se perguntando por que fez isso. E tem alguém ali observando escondido. Parece muito ser a Fluttershy, mas a gente nunca vai saber quem é porque nunca foi revelado. Twilight, vai ficar tudo bem. A gente vai dar um jeito, eu prometo. Por favor, não pense que a culpa é sua. Mas Twilight tá sentindo muito o peso das suas responsabilidades. Mais do que nunca. Ela não achou a cura e ainda perdeu sua cunhada e seu irmão. Rainbow Dash tenta animá-la dizendo que ela está trabalhando mais do que nunca, e Twilight apenas diz: Precisamos chegar a Celestia. Dash vai para casa e percebemos que a Applejack não apresentou melhora. Pra falar a real, eu menti pra ela. Não acho que a gente tá sobrevivendo a isso. Vai ser bom pra gente. Você não tem muito a dizer, né? Pena que eu não priorizo honestidade como você, Jack. Agora fica um aviso de gatilho extra. Estamos chegando ao fim e vai pesar bastante o clima. Rainbow Dash tira um momento para trançar o cabelo de Applejack. No fim, isso vai valer a pena. Eles vão cuidar da Apple Bloom. Confia, gato. Vai ser como se nunca tivéssemos partido. Ela acaba tirando a Applejack da situação em que estava, de forma até que bem grotesca, passional, e depois desloga a si mesma, com essa lâmina que parece um punhal semelhante a um chifre de unicórnio. Estamos nessa juntas, Jack. Enquanto isso, Twilight convida a Apple Bloom para visitar a irmã e Rarity concorda com a ideia. Ver os amigos sempre é legal. Espero que Dash não esteja tendo trabalho demais para cuidar de AJ. Twilight, Rarity e Apple Bloom vão para casa de Rainbow Dash e encontram uma atmosfera estranha já de cara. Olha um quadrinho ali da AJ na parede. Twilight decide olhar primeiro enquanto Rarity e Apple Bloom ficam para trás. Dash, seja lá o que for isso, não tem graça. Vamos, Dash. Ai, minha Celeste. O pânico de Twilight acaba alertando as meninas. Uma cena horrível. E mesmo com o esforço das garotas, Apple Bloom acaba vendo tudo. Ela tá traumatizada novamente por essa terrível infecção e acaba vomitando. E a Apple Bloom com a blusa da Dash. Preciso ver Celestia. Ela não fez porra nenhuma. Daí eu volto e a gente vai resolver tudo isso. Eu juro. E aqui parece que o último episódio demorou um pouco, mas Tess postou uns sketches muito legais do processo da sua arte. E eu realmente gosto muito desse traço. Tem momentos que a arte é mais rabiscadinha, tem momentos que tem uma pintura muito primorosa, e eu acho isso demais. A Chrysalis e a Rarity são simplesmente lindíssimas. E dá pra ver uma evolução dos primeiros episódios até agora. Se me permitem dizer antes do último episódio, eu acho que Tess burnoutou um pouco. E acabou largando de mão vários plot points, algumas coisas ficaram mal explicadas. Tipo, pra que botar a Trixie na história se ela nem apareceu? E a vovó e o Big Mac, o que aconteceu com eles? Também tem um agravante de que, tá, a Rarity e a Twilight estão cuidando muito bem da Apple Bloom, mas a vovó e o Big Mac são família. E tipo, o principal plot da família Apple é que eles são família. A menina acabou de perder a irmã e eles vão deixar ela sozinha com qualquer pessoa? Por que a Spitfire não tá à frente dos Wonderbolts? Por que o príncipe do Reino de Cristal deixou o reino sozinho pra cuidar da patrulha de uma vila aleatória? E como estão os outros lugares do mapa? Tipo, ninguém do Reino de Cristal se infectou? Só tá acontecendo isso em Ponyville? Por que eles não fazem uma quarentena em Ponyville então e isolam ela do resto do mundo? Isso não faz sentido nenhum. Enfim, vamos pro último episódio, que não traz respostas muito satisfatórias. Mas eu também entendo o lado de Tess. Esses AUs, quando ficam muito grandes, o pessoal dá muita pressão em cima do criador. Eu até vi alguns comentários falando, tipo, Tess, cuidado pra não se trabalhar demais, cuidado pra não se esforçar muito.
Porque o povo tá traumatizado da galera largar de mão as séries porque ficou muito pesado. É extremamente cansativo produzir esse tipo de conteúdo com essa qualidade que Tess faz e com uma frequência e coesão. A minha série só tem 3 episódios por enquanto e eu já tô morrendo de medo de deixar algum furo de roteiro. Porque eu sei que eu vou ficar muito perturbado se eu receber algum comentário falando ai, tal coisa. E eu absolutamente não quero ter que correr no final pra fechar vários plots no último episódio e deixar tudo corrido igual o capítulo de novela. Enfim, tudo tem que ser muito minuciosamente planejado, a arte leva muito tempo pra ser feita, é muito trabalho e quase nenhum ganho. Então eu entendo completamente o lado de Tess e teria entendido se tivesse abandonado a série. Começamos com Twilight no castelo de Celestia, e a Celestia diz que sentiu falta dos updates dela sobre Ponyville. Pergunta o que atrás ali. Ela tá com um tom meio sarcástico no geral. Não recebeu nenhuma das minhas cartas? Não sentiu necessidade de ir até lá ver o que tá acontecendo? Por que você não ajudou? Ponyville excede as suas responsabilidades? Nós deveríamos saber como lidar com isso? Precisamos de um poder superior para nos assistir. Maceta mesmo, Twilight, maceta. A Celestia já começa a meter uma desculpa, mas Twilight manda ela parar. Eles precisam de ajuda. Ponyville precisa de ajuda. Celestia diz que vai ficar tudo bem e que Twilight tem que confiar nela. Mas Twilight questiona, como ela sabe? Ela nem viu como Ponyville tá. Luna chega e pergunta, é sobre aquela coisa? Twilight fica especialmente irritada com isso, falando que o povo tá se esvaindo e Celestia literalmente coloca uma mordaça nela. A conversa muda de tom e Luna diz que talvez ela não esteja pesquisando tanto quanto diz que tá. E finalmente Celestia resolve explicar alguma coisa. Antes do banimento de Luna pra Lua, ela precisou dar um jeito para que seus poderes não fossem escassos durante a ausência da sua irmã. Então decidiu se voltar a forças maiores, prometendo trocar sua lealdade por força e habilidades mais potentes. E ela até conseguiu segurar as pontas até o retorno de Luna, mas suas habilidades extensas lhe permitiram trazer paz à Equestria. Então ela acabou mantendo esses poderes por mais tempo do que deveria. Talvez esse tenha sido seu erro. Mas ela fez o que pôde para manter um bom equilíbrio. E ela disse, agora a parte de mim está com eles, e eu vou prover a eles como quiserem. A Twilight não entende, mas a Luna diz para ela ir se acostumando, já que ela sabe tanto quanto elas. A Twilight diz que não vai tancar porra nenhuma não, e a Celestia acha isso fofo, como se chamasse ela de patética. Eu me recuso a assistir todos que amam morrendo. Isso não é amizade. E ela resolve finalmente fusionar os seus poderes à Pedra do Discord, assumindo a forma Twycord. Que se foda. Acharam que eu não ia fazer nada? Deram azar. Obrigado a tudo que me ensinaram. Com certeza o Discord teria amado ver algo assim. E num fechar de mão, Que fácil. Talvez eu nunca tenha dado ao Discord os créditos pelo seu poder. Vocês são novidade. Quer ver uma coisa legal? e assim a Twilight erradicou toda a vida em Equestria. Quanto ao mistério de quem deu cabo de Pinkie Pie, aparentemente foram as irmãs mesmo, que iniciaram todo esse rolê infectando a Fluttershy. Logo a Fluttershy, mano, se elas tivessem escolhido um background pony, essa trambicagem teria levado muito tempo sem nenhum problema. E por que cacetes a Twilight erradicou todo mundo se só Ponyville tava infectada? Esse final não fez sentido nenhum pra mim, mas a forma de Twycord é bem legal. Sei lá, eu acho que foi uma forma desesperada de terminar logo e entregar isso. E eu já fiz isso num conto que eu tava escrevendo sobre um buraco na parede da minha cozinha. Eu até falei sobre isso no Ela Está Me Espiando Pelos Cantos, eu acho.
eu fiz um texto muito bom, mas eu não sabia como terminar, então eu só terminei. E daí eu mandei pra uma pessoa que eu tinha amizade na época. E a pessoa falou assim, dá pra ver que você rushou o final. E eu tomei isso como uma ofensa pessoal. Eu fiquei tipo, nossa, eu sou uma merda. Mas eu sou muito, muito duro comigo mesmo. O CTV pode ser meio duro às vezes. Enfim, esse foi o baú. Espero que tenham gostado. Eu gostei muito da arte. Eu nem me importo com esse final, porque eu gostei tanto da experiência. E esse aspecto delas serem meio faunas eu achei genial, véi. Faz tempo que eu tô cozinhando uma história delas humanizadas aí. Eu tô cozinhando muitos projetos. O problema é que eu não consigo me organizar, eu não tenho equipe. Eu sou uma empresa de um homem só. E esse homem tá cansado. Esse homem tá cansado e mal pago. Mas enfim, dei uma olhada lá no vídeo do concurso de Fix. Tá bem no final do último vídeo postado. Eu gostaria muito que pelo menos 5 pessoas participassem. E vai ser muito legal poder ler os textos de vocês. Enfim, eu tô terminando de traduzir Dollhouse. E tem umas partes muito legais, mas também tem umas pataquadas que eu tô louco pra ver a reação de vocês. Enfim, é isso. Obrigado por me ouvir até aqui. E um abraço do seu irmão mais velho digital.